Graças a Deus. Queridos, tomai vosso assento. Nós queremos louvar ao Senhor, pois o Senhor concede a cada um de nós mais uma oportunidade de estarmos em seu templo e aqui contemplar sua formosura, aprender de sua palavra. E hoje, queridos, por ocasião do congresso da UMADEB, eu quero parabenizar a liderança, ao Kleber, seus companheiros, também todos os nossos jovens pelo empenho, pelo trabalho, que o Senhor continue abençoando e dando o devido crescimento a este trabalho que está sendo realizado aqui em Pinheiros. Estou certo de que Deus, nesta noite, já tem falado por meio dos louvores e continuará falando, trabalhando, agora por meio de sua palavra. Abra, por gentileza, o texto bíblico escolhido no Evangelho de Jesus Cristo, que nos notificou Marcos, no o capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Ao localizar este texto sagrado e o capítulo mencionado, nós faremos a leitura a partir do verso de número 21. E leremos alguns versículos dentro do verso 21 ao verso 43. Os que localizaram o texto sagrado, digam amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso 24, uma vez mais. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Verso de número 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Quantos podem glorificar ao Senhor por essa leitura que acabamos de fazer da palavra de Deus? Amém. Meus irmãos, este texto foi o texto escolhido para nossa meditação, nossa reflexão durante estes cultos do congresso da UMADEB aqui em Pinheiros. E estudando esta parte da Escritura, esta palavra, o Senhor trouxe ao meu coração alguns assuntos,
alguns ensinamentos que eu pontuei para que nós, nessa noite, pudéssemos chegar à compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. O primeiro que eu quero aqui mencionar aos irmãos é que, muito embora o nome Talita hoje seja um nome próprio, e eu conheço algumas Talitas, é bem possível que aqui no setor haja alguma Talita. Deixa eu perguntar, tem alguma Talita entre nós? Olha aí, temos 2 Talitas entre nós, uma aqui e outra lá, não é? Um nome próprio. Todavia, quando olhamos para a Escritura Sagrada, essa menina ela não chamava-se Talita. Embora a gente se refira a ela como Talita, este não é o nome desta menina. Já que este não é o nome desta menina, qual seria então o nome dessa menina? Nós não sabemos o nome dela. Assim como também não sabemos o nome da mulher que aparece no contexto desta história, com fluxo de sangue, que já estava há quase 12 anos e que havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos e não conseguira sarar-se. Então ela procura Jesus e também está dentro deste contexto e nós também não temos o nome dela. Sabemos o nome do pai da menina. O nome do pai da menina é Jairo. Bom, mas o texto diz, Talita cumi. O escritor deste texto que narra essa história, muito provavelmente, seja o primeiro a nos notificar acerca dessa história, e digo isso porque esta mesma passagem, ela é encontrada também em Mateus, e ela é encontrada também em Lucas. Então nós temos 3 evangelistas que registram este evento, registram este acontecimento. E destes 3, nós, segundo já os estudos, e temos mais de 20 séculos de estudos teológicos, de pesquisa teológica, chegamos, a partir do século XIX, ao entendimento de que Marcos é o primeiro a registrar o Evangelho de Jesus. Por isso, então, nós temos o Evangelho de Mateus e de Lucas conhecidos como proto-Marcos, ou seja, é muito possível que Mateus e Lucas tenha bebido na fonte de Marcos, tenha consultado o texto de Marcos para também registrarem este acontecimento. E tanto assim é que Marcos é chamado de uma fonte para os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos que têm a mesma visão. São eles, Mateus, Marcos e Lucas. E João, que é um evangelho mais tardio, ele então segue uma nova proposta a partir da sua escrita. Quando eu olho para este texto, e os irmãos escolheram exatamente o evangelho escrito por Marcos, Marcos escreve, assim como todo o texto do Novo Testamento, o seu evangelho na língua grega. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Mas quando Marcos registra esta passagem, ele registra uma fala de Jesus a esta menina. E a expressão que sai da boca de Jesus, ele registra exatamente como ela sai em aramaico. Embora alguém pense que Jesus falou o hebraico, na verdade ele falou o aramaico em função ali do cativeiro babilônico, ali por volta do retorno no ano 586, eles vão para a Babilônia, depois eles voltam para Sião e voltam falando a língua da Caldeia, ou seja, o aramaico, ciro-caldaico. E essa língua é a língua que se prolonga até os dias de Jesus. Então Jesus, na verdade, ele vai falar a essa menina em aramaico. E Marcos, então, ele registra a fala e também traduz, porque Marcos está escrevendo aos romanos, e ele precisa traduzir o que é que Jesus está dizendo. E qual foi a fala que saiu de Jesus? Talita cumi. E essa expressão em aramaico, talita cumi, significa menina ou jovem. A ti te digo, levanta-te. Então, talita cumi significa, talita significa
menina, donzela, jovem, também traduzida como jovem. E cume é uma expressão antiga, também vinda do aramaico antigo, do hebraico, e que hoje nós temos também essa expressão em português. Quando nós falamos o cume do monte, estamos falando o alto do monte, estamos falando o mais alto que puder. Então, talita é jovem, menina, e cume é se põe ou põe-te em pé, levanta-te, alça-te, o mais alto que puder. É claro que esta menina estava deitada, porque ela estava doente, depois chegou a morte. Então Jesus estava ali dizendo: jovem, coloca-te de pé. Jovem, levanta-te. Talita cume, jovem, levanta-te. E eu creio que não foi sem razão que Deus colocou este tema no coração desta liderança aqui da Umadeb de Pinheiros. Eu estou crendo que durante estes dias o Senhor tem o propósito de levantar jovens aqui. Não só meninas, mas meninos também. Deus tem o interesse de levantar esta juventude, e eu já me ponho a profetizar nesta noite que Deus te trouxe aqui para levantar a tua vida. E se você pode acreditar, levante uma de suas mãos e adore a Deus. Oh glória! Levanta-te. Então, analise comigo, por favor, este texto escolhido, e eu coloquei aqui alguns apontamentos para que possamos compreender o querer de Deus para as nossas vidas. Primeiro, quando Marcos ele escreve o seu texto, e o Evangelho de Jesus segundo Marcos é um texto que eu venho estudando já há algum tempo, por que não dizer alguns anos, e foi alvo também de minha pesquisa de mestrado, quando eu recortei aqui um texto, a perícope de Marcos capítulo 1, verso 21 e 22, que é um texto-chave para a compreensão de todo o texto escrito por Marcos. O que é que diz em Marcos capítulo de número 1, e o versículo de número 21 e o versículo de número 22? Se você observar, este texto é a chave hermenêutica, chave de compreensão para o texto que vocês escolheram também. Pois neste texto, Jesus está principiando o seu ministério, e ele está fazendo isso em uma cidade, a cidade de Cafarnaum, onde também acontece essa história. E ele está em uma sinagoga em um sábado, e ele então começa a ensinar, e o seu ensino é tão contundente, é tão poderoso, que quando ele começa a expor as Escrituras, a Bíblia diz que de repente, no meio daqueles que ali estavam, surge alguém endemoniado. E Jesus então repreende o demônio. O demônio está ali e já traz àqueles que estão reunidos uma informação. Pois aquele homem endemoniado diz: por que vieste nos atormentar? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E embora fosse verdade o que o demônio estava dizendo, Jesus então interrompe a fala e diz: cala-te e sai deste homem. E o homem possesso ficou liberto. E isso espantou aqueles irmãos que ali estavam, aqueles homens que ali estavam, de tal forma a admirar-se e a dizer, verso 21, verso 22, diz o texto sagrado, que eles então compararam o ensino de Jesus com o ensino dos escribas. E diz: que ensino é este? Pois este ensina como quem tem autoridade. E a partir daí Marcos começa a mostrar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. No grego exousia, a autoridade com que ele prega, a autoridade com que ele fala. E o capítulo 5 vai nos mostrar exatamente este Jesus que tem poder, que tem autoridade, que pode tudo, que manda no céu, manda na terra e manda também abaixo dela. E eu quero tentar aqui,
de uma maneira muito humilde, demonstrar a você a autoridade que Jesus tem, o poder que Ele tem, e logo, não importa a forma como você chegou aqui a esta casa, Ele tem poder para mudar a tua história. Quem pode adorar a Deus pelo poder que Ele tem? Aleluia! Oh, glória a Deus! E o capítulo 5 é a demonstração do poder que Cristo tem. E se você olhar, Marcos nesse capítulo inteiro está nos mostrando que Jesus é poderoso. Quantos aqui acreditam que Jesus é poderoso? Você crê que você está adorando a um Jesus poderoso? Aleluia! Ele é poderoso. E olha como Marcos vai nos mostrar sobre o poder que Jesus tem. O capítulo 1 poderia ser tratado em Marcos como um sumário daquilo que Jesus iria fazer durante todo o ministério da narrativa marcana. Mas olhe para mim aqui, porque há uma transição acontecendo em uma região que Jesus, ele inicia seu ministério, porque Jesus inicia o seu ministério na Galileia e transita na Galileia para a Judéia, onde ele encerra o seu ministério. Vocês sabem que Jesus, ele foi crucificado na Judéia. Ele finalizou o seu ministério ali no templo em Jerusalém. Mas ele inicia o seu ministério lá na Galileia, por isso ele é chamado de Galileu. Não somente ele é Galileu, mas também aqueles que ele escolheram, ou ele escolheu, os seus 12 apóstolos, salvo Judas, que era de Quiriote, por isso Judas Iscariote não era um galileu. Os demais todos eles eram galileus. Eles até se pareciam muito. Você se lembra quando Pedro, ele negou Jesus, que ele tentou disfarçar que ele não era discípulo de Jesus, e a criada olha e diz: não, mas você é igual a ele, você é galileu. Ele diz: eu não. Vem a segunda e diz: mas você se veste como ele. Eu não. Diz: mas você fala como ele. Até porque, querido, quando a gente serve ao Senhor, a gente vai parecendo mais com Cristo. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais parecido com Cristo você é. Se veste do jeito que Ele quer que você se vista, fala do jeito que Ele quer que você fale, glória a Deus. O dialeto cristão é diferente, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é que está acontecendo aqui? Que transição é esta? Você sabe que a terra bíblica, ou as terras bíblicas, principalmente no que diz respeito a Israel, o território de Israel, era ali cortada pelo rio Jordão, e por isso é chamado de Jordânia. E aí quando você estuda a geografia bíblica, olha para mim aqui, preste muita atenção, porque tudo que eu trouxer de elemento aqui fará muito sentido a você nessa mensagem. E essa região da Jordânia era separada pelo Jordão, e aí você tem a Cisjordânia e você tem a Transjordânia. Pastor, o que é isto? Em português é assim, é do Jordão para cá e do Jordão para lá. Do Jordão para cá, que era o território que ficava entre o Jordão e o Mediterrâneo, o litoral do Mediterrâneo, é a Cisjordânia, ou seja, do Jordão para cá. E passando do Jordão para o lado de lá, Transjordânia, ou seja, do Jordão para lá. E o que é que Jesus está fazendo? Transitando do Jordão para lá, para o Jordão para cá. Do Jordão para lá, portanto, Transjordânia, nós temos um território chamado de Gadara, ou Decápolis, se quisermos aumentar isto, que continha a cidade de Gadara. Se você olhar o capítulo 5, Jesus está vindo de onde? Exatamente de Gadara. E o que é que ele foi fazer lá? Porque o texto que nós lemos, se você observar aí, você verá que, e passando Jesus outra vez, verso 21, não foi isso que lemos? Então ele primeiro tinha ido para lá, e agora está voltando para cá. Quem está entendendo até aqui, diga amém.
Então ele está transitando ali no Rio Jordão, de uma banda para outra. Eles estão no norte, então ele está entre o nordeste e o noroeste. Sim ou não? Leste e oeste, transitando. Então é meio que do nordeste para o noroeste. A parte oeste do norte e a parte leste do norte. E ele está ali. Quando você olha o capítulo de número 5, você encontra o primeiro poder de Jesus expressado. Porque ele vai para Gadara e ele encontra lá um homem endemoniado. Que ninguém, diz o texto sagrado, olha a impossibilidade. Ninguém podia segurá-lo. Nem prisão nenhuma. Só que Jesus chega lá para dizer, quando ninguém pode, ele pode. O recandorga serga mandarai. Aleluia. O texto vai mostrar que havia neste homem o espírito de legião. Uma expressão romana, ele nem explica aí porque ele está escrevendo aos romanos, os romanos iriam entender. Por isso que está aí, né? Essa palavra legião. Mas nós sabemos, legião era o ajuntamento de algumas cortes romanas, num total de 6.000 homens. Então era possível aqui que tivesse esse homem com 6.000 demônios. Aliás, o texto diz, meu nome é legião, dizia o demônio, porque somos muitos. Este homem estava carregado de demônios, tomado por demônios. Só que quando Jesus chega, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega e vê ao longe, este homem corre e o adora. E com grande voz diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios reconhecem quem Jesus é. E aí Jesus então dá uma ordem. Sai deste homem. E os demônios pedem, permita que nós sigamos para os porcos que ali estão, ou estavam. E Jesus autoriza. E diz a Bíblia que aqueles porcos ficaram possessos e se precipitaram no mar. Quando olharam para ver este homem estava liberto aos pés de Jesus e adorando a ele. Então o primeiro poder que Marcos vai demonstrar no capítulo 5 é que o Senhor é poderoso. Aliás, ele tem todo o poder e que o diabo e os demônios não podem com ele, porque foi ele quem criou todas as coisas. Não há mal que resista o poder de Deus. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas o poder de Deus está aqui para mudar toda e qualquer situação. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, e se tem jovem aqui ainda com desejo de sentir o poder de Deus, abra a tua boca e glorifique a Ele. Orecandai a sérgia súbia. Oh, glória a Deus. Mas Marcos não quer só demonstrar que Jesus tem poder sobre os demônios. Marcos também vai demonstrar que ele tem poder sobre as enfermidades. E se ninguém podia prender este homem, no que diz respeito à enfermidade, aparece aqui uma mulher. No momento em que ele está atravessando o Jordão e chegando em Cafarnaum, seu território. E esta mulher é uma mulher que, segundo a Bíblia, havia gastado observe, todo o seu dinheiro. E Lucas registra, e Lucas é um médico, com todos os médicos, então ele se inclui. É uma mulher que havia buscado em todos os lugares possíveis. Havia gastado tudo que tinha de recursos, mas ninguém pôde curar esta enfermidade. E se ninguém podia libertar aquele que estava endemoniado, agora é apresentado por Marcos
uma situação, ninguém pode resolver o problema dessa mulher, porque se arrasta há 12 anos, uma hemorragia. Mas quando Jesus chega, oh glória, esta mulher toca, e o simples toque na orla de Jesus estanca a hemorragia e ela é curada. Aleluia. Uma segunda impossibilidade que Jesus resolve tão simplesmente. Tocou na orla. Mas Marcos está dizendo, Jesus é poderoso. Demonstrado aqui o poder sobre os demônios. Demonstrado aqui o poder sobre esta enfermidade. Neste mesmo capítulo, nós vemos também que Jesus não só tem poder para libertar o homem, para curar o homem, mas se for o caso, ele tem poder para ressuscitar. E é por isso que o desenrolar dessa história leva essa menina enferma, porque a demonstração de cura já havia acontecido pelo caminho, à morte. E agora esta menina está morta. Só que Jesus chega para ela. E quando chega para ela, simplesmente diz: jovem, levanta-te. Você consegue entender a dimensão deste texto? 3 situações insolúveis. Até porque chegaram para Jairo e disseram: não incomodes mais o mestre, não há mais o que fazer. É mesmo que não tem mais nada o que fazer? Será mesmo? Orananto endergue a súbia. O Espírito de Deus está me comunicando aqui, que hoje Ele te trouxe aqui para dizer: tem jeito, não tem para você, mas para mim tem. Você não vê solução, mas eu tenho solução para a tua vida. Permita ser usado para alguém que está do teu lado. Segure a mão dele, por favor, segure. Eu não vou falar para você apertar, mas põe um pouquinho só de pressão. Mas deixa correr o sangue. Balance ele aí e diga: o Senhor te trouxe aqui para te falar que ainda tem jeito e que não vai ficar como está, porque Ele chegou aqui. Oh glória, aleluia. Orento enderergue a súbria mandará. Se você crê, onde está você que não está adorando nesta noite? Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Se você acredita nesta verdade, libere uma palavra de adoração a Ele. Pastor, mas o senhor não sabe como eu cheguei aqui. O senhor não sabe o estado do meu lado, da minha casa. Eu não sei e nem preciso saber, porque quem precisa saber já sabe. E ele já chegou neste congresso para dizer: Ele está entrando com providência. Sinta o poder de Deus. Lamantergue a sou. Labaia chourgei terra mandarai. Olhe para mim aqui. Falar sobre ressurreição. O Senhor, Ele é poderoso para trazer à vida o que já morreu. Trazer de volta, mesmo quando já não há mais esperança. Que Jesus é esse? O Novo Testamento mostra-nos 3 episódios onde Jesus chegou onde não havia vida e trouxe a vida de volta. E se você estudar esses episódios, você vai ver que eles têm uma progressão. Por quê? O primeiro é este. Observe. A filha de Jairo, Jesus chega quando ela tinha acabado de morrer. Os críticos da Bíblia vai dizer que ela não tinha morrido, ela estava em coma.
Porque Jesus chegou na hora, ali muito próximo do momento que ela morreu. E se você olhar o texto sagrado, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Capítulo 5, verso 23, a palavra de Jairo é: minha filha está morrendo. Não é isso? Moribunda. Logo ela está morrendo. Ela não havia ainda morrido. Por isso que ele chega lá e ele diz: olha, vai lá, impõe as tuas mãos sobre ela para que sare e viva. Então quando Jairo sai, ela ainda não havia morrido, mas estava morrendo. Estava à beira da morte, uma outra tradução. À beira da morte. A ponto de morrer. Olha aí as traduções ajudando. Então não havia morrido. Só que se você ler o 35, olha o que acontece. No 35, Jesus ali resolvendo a questão de uma mulher, mas no 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Logo então ela morreu. Só que Jesus ouve isso e diz: não preocupe o teu coração, não temas, crê somente. E por que Jesus está dizendo isso? Porque lá atrás, quando nós lemos, quando ele veio buscar a Jesus, Jesus disse que ia para a casa dele. E embora o Senhor Jesus não tivesse chegado ainda, estava na rota. E embora um contratempo na rota tenha acontecido, Jesus continua na rota. Ele vai chegar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu profetizar aqui. Você está na rota de Jesus. Jesus vai chegar lá e vai mudar esta situação. Mas quando Jesus chega, estão pranteando a morte da menina. Ela tinha acabado de morrer. Só que Jesus chega. Talita cumi. Jovem, levanta-te. E ele ressuscita esta menina, que tinha acabado de morrer. Mas para os críticos que acham que há possibilidade de Jesus não ter ressuscitado essa menina, Jesus vai ressuscitar mais alguém. E aí o Senhor espera um pouco mais de tempo. E aí Jesus está chegando no território de Naim. E havia ali um jovem, filho de uma viúva, conhecido como a viúva de Naim. E este jovem, o fúnebre já havia acontecido. Já haviam chorado a morte. E o judeu, ele tinha um prazo de até 24 horas para enterrar o defunto. Mas o que é que eles estão fazendo? Estão saindo da cidade em um cortejo fúnebre, com um esquife. E lá está o morto que já havia morrido já há algumas horas. E aí vem o cortejo da morte. E Jesus está indo com o cortejo da vida. E antes de chegar à sepultura, eles se encontram. Tem até um hino que diz: e Jesus cancela o funeral. Porque Jesus, diz o texto sagrado, ele toca no esquife. E ele então, aproximando, tocou no esquife. Então os que carregavam pararam. E Jesus exclamou. E olha a expressão que Jesus disse: jovem. É um segundo jovem. Eu te ordeno, levanta-te. Muito provavelmente Jesus falou em aramaico também. Assim como falou Talita cumi. Este jovem que estava indo para ser sepultado, Jesus chegou antes de sepultar. E ordenou: levanta-te. Ressuscitando este segundo jovem. Você acredita no poder que Jesus tem para ressuscitar? Ai, chorgandarai.
Vá comendo Bíblia comigo, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui hoje à noite. Talvez tenha acabado de morrer. Talvez já esteja próximo de sepultar. Só que alguém poderia dizer, olha, ainda assim, dá para pensar diferente. Só que aí Jesus, em uma outra passagem, em João 11, ele diz, eu vou deixar piorar um pouco, para mostrar que eu sou Deus. Chegam para Jesus, que distava de Betânia 15 estádios, e dizem, Lázaro, e Lázaro era um jovem, até porque ele é o irmão mais novo de Marta, a mais velha, Maria, e depois Lázaro, outro jovem. Teu amigo está enfermo, e ele é chamado a ir, mas a Bíblia diz que ele não quis ir, e ficou ali. E ninguém mandou o WhatsApp para ele, porque não tinha. Torpedo, tinha também não. Mas ele sabe o momento exato que Lázaro morre. Depois de 2 dias ele diz, olha, precisamos ir para Betânia, os seus discípulos, porque Lázaro está dormindo. Os discípulos dizem, ora, se ele dorme, está salvo, para que irmos lá? E Jesus diz claramente, no versículo 14 do capítulo 11, então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. O verso 17 do capítulo 11 de João, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Agora não é alguém que acabou de morrer, não é alguém que já passou algum tempo e está para ser sepultado, não. Agora é alguém que já foi sepultado. E já está em decomposição, cheirando mal. Só que quem está chegando, irmãos, é Jesus. Aleluia. E algo pode até acontecer, Jesus não estando no lugar, mas se Ele está no lugar, te prepare. Aleluia. Porque não importa quanto tempo esteja desta forma, Ele tem poder para reverter esta situação. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Maria chega. Aliás, Marta primeiro. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. E o Senhor diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela pensa que Jesus está falando de escatologia. Eu sei, Senhor, que tu has de ressuscitar lá na consumação do tempo, ou dos tempos. Ele diz, não, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Lacante, ouro, que é nebre, a súbia. Eu estou sentindo algo tão especial de Deus aqui. Que anda lavando orelha, sergue a súbia. Vem Maria de igual forma, Senhor. A gente te chamou, dava tempo. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Jesus diz, onde vocês colocaram meu amigo? Onde é que está o meu amigo Lázaro? Está sepultado, Senhor. Onde foi que vocês sepultaram ele? Levaram Jesus ao túmulo? Alguém acha que Jesus foi indelicado mandando mulheres removerem a pedra? Um pouquinho aí de falta de atenção na gramática, né? Jesus disse, tirai, e isso está no plural, tirai a pedra, vírgula. Marta, irmã do defunto, disse. O papel de Marta foi dizer, Senhor, já cheira mal. Abaixo, tiraram, pois a pedra. Essa pedra pesava mais de 400 quilos. E para ser removida,
precisava de alguns homens para girá-la. Então removem a pedra, até porque aquilo que eu e você, a gente precisa fazer, Jesus não vai fazer. Mas o impossível é com Ele. E Jesus então, à beira do sepulcro, dá uma ordem. E se não sabemos o nome da filha de Jairo, nem o nome do filho da viúva de Naim, aqui este nós sabemos porque havia intimidade entre ele e Jesus. E Jesus chama pelo nome e diz: Lázaro, vem para fora. Eu acho que eu vou parar aqui, porque eu estou sentindo de abrir o teu entendimento. Lázaro estava morto há quanto tempo? 4 dias. Para quem conhece de Bíblia, a morte física é a separação da alma e ou espírito da matéria. É quando a parte imaterial, ela sai da matéria. O que estava naquele sepulcro era a matéria de Lázaro. Era o corpo de Lázaro. Para quem entende de período entre a morte e a ressurreição, onde ficam essas almas, até a crucificação, esse período intermediário, as almas ficavam no seio de Abraão, preservadas, aguardando a ressurreição. E não há possibilidade da alma de Lázaro estar em outro lugar senão este, sendo consolado. E se você pensar isso, no seio de Abraão, lá está Abraão, Isaac, Jacó, Elias, quem mais? Samuel, quem mais está lá? Davi, quem mais? Gideão, quem mais? Que já havia morrido. Ruth, Esther. Essa galeria que morreu na esperança, morreram aguardando o Messias. E eu fico imaginando, aqui é imaginação minha. Cada um que chegava lá, porque nós vemos o Lázaro e o rico, eles conversando com Abraão, numa passagem que Jesus cita, então lá tem diálogo. Eu fico imaginando que quando chegava alguém lá, a pergunta que se fazia é: o Messias já chegou na terra? Nós vivemos a esperança da chegada dele. Ele já chegou lá? E eu fico imaginando alguns chegando lá e dizendo: ainda não. Eu, inclusive, quando Isaías chegou, poderia dizer: eu até previ ele, quando eu escrevi no texto. Um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os profetas iam surgindo falando: não, eu até profetizei sobre ele o lugar do nascimento, a virgem, mas não chegou. Agora eu fico imaginando quando Lázaro chegou lá. Quando Lázaro chegou lá e dizia: e o Messias? Já chegou? Chegou. Você conheceu ele? Conheci. Não, você teve contato com ele? Sou íntimo dele. Deve fazer uns 15 anos que eu não prego essa mensagem. Deixa eu pregar aqui. Olha para mim. Você conheceu ele? Conheci. De onde você é? Betânia. Ele esteve lá em Betânia? Não. Ele não esteve só em Betânia. Ele esteve na minha casa. Ele é chegado. Ele é meu amigo. É claro que eu não vou colocar descrença no seio de Abraão. Seria uma heresia, né?
claro que eu estou usando aqui toda a argumentação teológica para dizer isto, um embasamento teológico. Mas eu fico imaginando, eu conheci ele viveu comigo. E como foi que você chegou aqui? Eu fiquei enfermo. E ele não ficou sabendo? Ele ficou sabendo. Mas ainda assim você morreu? Morri. Meu Deus. Quando Jesus está falando para Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. O fato de Jesus chamar Lázaro pelo nome é porque o Senhor teria que tirar a alma dele do seio de Abraão. Voltar à matéria e fazer com que ele vivesse novamente. Se Jesus dá uma ordem naquele túmulo e dissesse, saiam para fora, a primeira ressurreição aconteceria. Não ficaria ninguém morto ali. Porque ele é a ressurreição e a vida. Então eu fico imaginando, irmão, aquela voz de Jesus foi para além do sepulcro. Fico imaginando no seio de Abraão, lá com Abraão, Lázaro sendo consolado. E de repente uma voz chegando lá, Lázaro, vem para fora. Reverberou aqui em algum momento o Kleber falando, né? Ficou reproduzindo, né? Está parecendo o salmista que diz, uma coisa disse Deus. 2 vezes eu ouvi, reverberou. Eu fico imaginando reverberando. Lázaro, Lázaro. Que voz é esta? É o meu amigo me chamando para a vida. Remanto endergue astorgue mandarai. Daqui a pouco na terra, Lázaro começa a sair, todo enfaixado. E Jesus diz, tirai a atadura dele, solte ele. Se você observar, é o primeiro versículo na Bíblia onde Jesus não é atração só. A Bíblia diz que os judeus, fariseus, foram para Betânia para ver a Jesus e a Lázaro que ele havia ressuscitado. Porque foi inédito. Depois de 4 dias, ele voltou à vida. E ele, quando sai da vida terrena, que ele vai para a eternidade, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Não dá nem para saber qual foi esse tempo, as experiências que ele teve. Mas ele voltou para dizer, Jesus é a ressurreição. Jesus é a vida. Quem ainda está acreditando no poder de Jesus? Não há nada que Jesus não possa fazer. Quando Jesus transita entre Transjordânia, Cisjordânia, passa o Jordão, tem 2 personagens esperando ele. E eu poderia aqui, não haveria tempo de eu falar a vocês, depois de passar todas aqui as minhas anotações, o contraste entre estes que estavam esperando Jesus. Porque é muito interessante. E eu quero encerrar aqui, olhe para mim, preste atenção. Quem ainda me ouve, diga amém. São 2 pessoas esperando Jesus que está transitando no Jordão. Além da multidão. Jairo e a mulher hemorrágica. Os 2 com uma expectativa. Jesus chegou a Cafarnaum. Temos algo que precisamos. Mas se a gente chegar até ele nos ouvir, ele vai nos curar. Há um contraste tão grande entre eles. Primeiro, a primeira pessoa que chega a Jesus é um homem. A segunda pessoa que chega a Jesus é uma mulher. A primeira pessoa é apresentada pelo seu nome, Jairo. A segunda pessoa, uma certa mulher. A condição da primeira pessoa, o texto diz, tinha posição, era chefe da sinagoga. Havia 10 anciãos que cuidavam da sinagoga, desses 10 se escalavam 3 e um principal.
Esse era o Jairo. E esta mulher já não tinha mais nada, nem posição tinha. O dinheiro que tinha gastou. E sendo ela uma mulher hemorrágica, não podia mais estar entre a sociedade. Então nem posição social tinha. E esse contraste está mostrando assim. O Senhor opera aqui. E Ele também opera aqui. Jairo vivenciava a enfermidade de sua filha de 12 anos. Essa mulher vivenciava em seu próprio corpo uma enfermidade de 12 anos. Jairo se apresenta a Jesus publicamente, mas essa mulher não tem coragem de se apresentar a Jesus publicamente. Só que há uma inversão aqui tão grande, porque embora Jairo tivesse apresentado publicamente, o milagre na vida de Jairo foi privado, não foi público. Jesus não permitiu ninguém da multidão estar com ele na casa. E embora esta mulher chegue ocultamente a Jesus, Jesus diz: alguém me tocou para tudo, porque eu preciso trazer publicidade ao que aconteceu. Ai, subia. Mas por que não publicidade ao chefe? Não. Eu quero dar publicidade a esta mulher. Uma mulher que disse: eu tão somente tocar na orla. E ela vai quietinha. Acho que era mineira, né? Quietinha. Toca na orla. E quando toca, ela recebe vida. É curada. E ela vai saindo de fininho no meio da multidão. Aí Jesus para tudo e diz: oh! Quem me tocou? Os discípulos olham de Jesus. Tem uma multidão lhe apertando, lhe oprimindo. O Senhor está perguntando quem lhe tocou. Ele disse: sim. Alguém me tocou diferente, porque eu percebi que logo saiu de mim virtude. E o que é que diz o texto? Não podendo a mulher ocultar mais. Estava em oculto, não podendo. Então ela diz: Senhor, fui eu. Oh glória, aleluia. E Jesus diz: vá em paz, a tua fé te salvou, mulher. Uma mulher sem condições, uma mulher já falida, uma mulher que não podia mais viver em sociedade, que vai ocultamente para receber o seu milagre. Agora tem a publicidade de Jesus dizendo: é você, receba a tua cura, receba a vida. Jairo foi o primeiro a chegar, mas o último a ser atendido. A mulher veio em segundo lugar, veio depois, mas foi atendida primeiro. Sabe por quê? Porque Jesus, irmãos, faz como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Achou ruim, fala com ele. Mas há também semelhanças, eu já estou terminando. Ambos esperavam um milagre. E ambos reconheceram que Jesus podia fazer este milagre. Ambos foram expostos ao extremo de sua esperança. Jesus esperou a filha morrer. E essa mulher estava anêmica. Não sei nem como ela chegou rastejando próximo a Jesus. Ambos tiveram que romper limites. Ele era um fariseu do grupo mais controverso e conflitoso nos ensinos de Jesus e teve que abandonar toda essa crença para acreditar no poder de Jesus. Ela, considerada impura, indigna de estar ou aproximar-se de alguém, precisam romper com essas leis e ir a si mesmo a Jesus. Ambos os casos estão vivendo no limite de suas forças, pois a menina está a ponto de morrer. E a mulher está a ponto de ficar sem sangue, porque a hemorragia ela não parava. Ambos tiveram que lidar com o medo e a fé. E eu termino aqui. Há duas palavras que Marcos utiliza aqui. Fobeu, que vem da palavra fobia, traduzida como medo. E a palavra pistel, que vem da palavra piste, fé. O medo era grande. O medo de Jairo em ser descoberto,
E o que iria acontecer? O medo dela, de alguém pegar e dizer, você não pode, mulher. Mas eles venceram o medo, porque neles havia fé. E quando há fé, meu irmão, minha irmã, o medo é vencido. E a gente rompe os obstáculos e chega. Se coloque em pé, por favor, oh glória. E para os dois houve uma palavra de esperança, não temas, crê somente. Olhe aqui para mim e preste muita atenção nesse encerramento. O desfecho dessa história é Jesus chegando na casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, e eu poderia trazer a vocês, os sentimentos estão aflorados. Você vai enxergar aqui a palavra torubos, que é apavor, alvoroço, tumulto, emoções estão fora do controle, histeria. A palavra klaintons, que é choro audível, lamentação. E a palavra alalazo, gritos histéricos como de um grito de guerra. Por quê? Porque havia se contratado um serviço funeral. Carpideiras. Quem eram as carpideiras? Alguém contratado para chorar, para lamentar. E nesse particular o choro é técnico. O sentimento é técnico. É só técnica, porque muitas vezes não conhecia nem o morto, mas estava chorando e planteando sobre ele. E elas gritavam, choravam, mas não havia sentimento verdadeiro. E é por isso que quando Jesus chega, ele não permite que ninguém fique ali, ele tira a todos, e quando ele tira a todos, ele diz, eu vou acordá-la, ela está dormindo. Aparece um outro vocábulo, a Bíblia diz, que é o vocábulo catágelo, rir, ridicularizar. Jesus foi ridicularizado. Como o choro é técnico e os gritos são técnicos, elas não conseguem segurar. Elas saem do choro e começam a rir. Olha que choro falso. Ora, que pranto mais falso. E agora estão rindo. De quem? Jesus. Só que Jesus não pode ser ridicularizado. Ele é Jesus, ele é o Senhor. E quando a gente não consegue entender quem ele é, a gente fica de fora e não participa do milagre. Jesus seleciona e diz, multidão, vocês não vão entrar. Carpideiras, fiquem fora. E ele escala, pai, vem comigo. Mãe, vem comigo. E dos apóstolos, só Pedro, Tiago e João. Entra comigo. E quando ele entra, oh glória a Deus, ele diz, Talita cumi, que traduzido é, jovem, levanta-te. E a moça levantou. Alá, que tergue, subriandará. E olha o que diz o texto. Ela não só levantou, mas ela começou também a andar. De um lado para o outro, pois já tinha 12 anos. E um assombro veio sobre todos. E eles começaram a glorificar a Deus. E a fama de Jesus começou a tomar toda aquela região. Se você pode acreditar que Jesus tem poder para trazer vida, Ele quer trazer vida hoje aqui.